Chega o final do ano e a gente se pergunta, já começa a especular, será que tá cedo pra falar de Oscar? E você sabe que aqui no Além dos Ecrãs nunca é cedo pra falar de Oscar, sempre é o momento, porque é a principal premiação do cinema e a gente adora já ficar de olho nas principais categorias, nos principais lançamentos que provavelmente agora no final do ano vem muito por aí. Além disso, tem alguns filmes que já lançaram, que precisam aí ser relembrados pra essas premiações e que a gente vai aqui recuperar as nossas primeiras apostas pro Oscar 2023. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Além dos Ecrãs, esse canal que adora falar sobre cultura pop, sobre filmes, sobre séries e sobre premiações. A gente já faz a cobertura de várias delas, tem aí no nosso canal pra você acompanhar. E hoje a gente começa o burburinho sobre 2023, né? Sobre o Oscar, e a gente tá muito animado pra isso, tá? Eu sou a Duda Yamaguchi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você gosta desse tipo de papo, já deixa seu curtir aqui, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e comenta aqui embaixo também qual foi o melhor filme que você acha que vai para a premiação principal do Oscar. Então vamos lá, eu vou começar essa lista falando sobre filmes que já lançaram, que já estão sendo aclamados por aí e as categorias em que provavelmente eles serão indicados. Começando então com Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que já tem vídeo aqui no canal se você quiser assistir, a gente vai deixar linkado também, e que hoje tá disponível para aluguel aí nos streamings, Google Play, Apple TV, enfim. Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo foi um filme aclamadíssimo, que gerou muita bilheteria por aí, até inesperado, né? A gente não acreditava por ser um filme da A24, que é uma produtora que tem grande visibilidade, mas não tem uma grande força para emplacar nas principais categorias. Só que o filme tá ganhando cada vez mais visibilidade. Isso porque ele lidera as indicações dos Spirit Awards, que é a principal premiação, é tipo o Oscar do cinema independente. E tá sendo indicado por várias categorias principais, como melhor filme, direção, roteiro, e tem grande chance no Oscar com a atriz, a Michelle Yeoh. Em Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, a gente acompanha a personagem da Michelle, que é a Evelyn Wang, que tem uma lavanderia à beira do fracasso e o seu casamento com um marido covarde em ruínas. Ela vai encontrando uma série de crises na sua vida pessoal, mas também precisa se preparar para uma reunião desagradável com uma burocrata impessoal interpretada pela Jamie Lee Curtis. E aí, tudo vira história porque ela se depara com o multiverso. E a história é muito legal porque ela vai explorando justamente essas possibilidades do multiverso e também abre possibilidades dentro do filme, né? Diferentes gêneros, diferentes possibilidades de narrativa que o filme conduz muito, muito bem. Inclusive na questão da montagem, que pode ser uma candidata pro Oscar. A gente já falou então sobre os pontos positivos de atuação, de roteiro, montagem, das indicações no Spirit Awards, mas existem alguns impeditivos, que começa principalmente por conta do período em que esse filme foi lançado lá no começo do ano. A maioria dos filmes que já lançaram, que a gente vai citar aqui, vão ter que fazer uma campanha muito forte de lembrança nesse momento de premiação. Ou seja, de fazer com que os votantes da academia se lembrem do filme em meio a tantos outros que estão sendo lançados agora. Além, é claro, da questão da A24, da produtora, que não tem uma força tão grande quanto outros estúdios maiores, como a Warner, Netflix, enfim, para emplacar os seus filmes nas principais premiações da academia. Vamos então passar pro meu filme favorito de 2022 até agora, que é Elvis, o filme maravilhoso dirigido pelo Baz Luhrmann e que vem forte pra essa premiação. Tá disponível agora no HBO Max pra você assistir. Se você não sabe da sinopse de Elvis, eu vou te contar, mas eu imagino que você saiba porque vai contar ali uma biografia, né, uma história sobre o Elvis Presley a partir de uma perspectiva de narrativa a partir do Tom Parker, que foi o coronel, foi aí à frente da carreira do Elvis durante 20 anos. Elvis tem grande força porque é a principal aposta da Warner agora, depois que Don't Worry Darling ganhou várias críticas negativas, enfim. Então é uma grande aposta da Warner pra essa premiação, pra essa temporada de premiações. Mas é importante lembrar também que ele foi lançado em julho, então agora ele tá começando a ter essas cabines de novo pra gerar esse sentimento de lembrança. A gente tem certeza, é que eu estou cravando, pelo amor de Deus, que o Austin Butler vai ser indicado na categoria de atuação pro melhor ator interpretando Elvis. É quase óbvio que isso vai acontecer e espero que seja, porque eu acredito muito nessa categoria pra ele. Mas considerando a corrida aí da Warner, é possível que o filme também seja indicado para as categorias principais, como de melhor filme também. Além, é claro, de premiações técnicas, porque o filme é esteticamente muito bonito, figurino, maquiagem, enfim.
Outro filme que vem forte na categoria de filme independente é Argentina 1985, que já está disponível para assistir no Amazon Prime Video. O filme vai contar a história verídica dos promotores públicos Júlio Tracera e Luiz Moreno Ocampo, que ousaram investigar e processar a ditadura militar mais sangrenta da Argentina em 1985. Esse filme é considerado para muitos críticos o melhor filme de 2022 e vai chegar muito forte na campanha de filme internacional. A questão que fica é se o Prime Video vai investir numa campanha de Argentina 1985 nas categorias principais, além do internacional. Pode concorrer, é um forte candidato, mas o catálogo do Prime Video tem outros filmes que podem ofuscar essa campanha. Então, com certeza, em filme internacional estará representando a América do Sul, mas não necessariamente vai ser indicado para as categorias de melhor filme. E é claro que a gente não pode deixar de falar de Top Gun Maverick, que é daqui provavelmente o filme mais blockbuster que a gente tem. É uma sequência do filme original de Top Gun, que já era um sucesso, e essa segunda, esse segundo filme, essa segunda aventura, vem ainda mais forte. Muitos consideram ainda melhor que o primeiro, e é inegável a gente falar da campanha de bilheteria desse filme, que foi absurda. Top Gun Maverick, por mais que seja blockbuster, ele provavelmente será indicado em algumas categorias, principalmente por essa questão de conexão com o público da academia. Eles sempre gostam de fazer esse tipo de conexão e a gente acredita que seja o filme que tenha maior força nesse momento. E também é hora de fazer menções para alguns filmes que podem ser indicados, que a gente já viu nos cinemas e que podem ser indicados, mas talvez não. Aqui vou deixar um queridinho pra mim, que é The Batman, um dos melhores filmes que eu vi em 2022, e eu gostaria muito que fosse indicado, mas The Batman vem muito fraco no sentido de data em que foi lançado. Ele foi lançado em março, o Oscar de 2022 eu acho que nem tinha acontecido ainda, ou tinha acabado de acontecer, e o filme perde essa força por ter sido lançado há tanto tempo. E ao mesmo tempo tá junto na campanha da Warner, que tá focando cada vez mais em Elvis. Além, é claro, de ser um filme de super-herói que acaba perdendo seu espaço, mas eu adoraria ver o filme indicado, principalmente em categorias técnicas, quem sabe uma indicação pra minha queridinha Jacqueline Duran em figurino. Nope, do Jordan Peele, também acabou perdendo um pouco da sua força, não é o melhor filme do diretor, poderia aí cravar uma indicação em roteiro, por ser um filme interessante, ele arrasa na narrativa, mas pode ficar esquecido. Outros dois filmes que eram grandes apostas, mas acabaram apagados depois do seu lançamento, foi Amsterdã, que tem grande elenco ali, cada vez mais o pessoal tá fazendo campanha por conta do elenco do filme, que tem Christian Bale, Margot Robbie, Chris Rock, Robert De Niro, Taylor Swift, mas o filme do David O. Russell não ganhou grandes notas aí da crítica, foi considerado decepção pra muitos, então talvez o filme seja indicado em algumas categorias técnicas, mas em questão de grandes categorias, provavelmente não. E Pantera Negra, Wakanda Forever, a expectativa era grande por conta do primeiro filme Pantera Negra, que chegou à categoria de melhor filme do Oscar, um dos melhores filmes do ano, mas esse filme acabou também não tendo as melhores críticas comparados ao primeiro, então pode ser que fique de fora. Bora então falar sobre os filmes que ainda não lançaram no Brasil, mas já estão prometendo. Alguns já foram lançados nos Estados Unidos, as críticas especializadas já assistiram, nos festivais, e outros ainda não também, mas já estão sendo cotados. Então, pra você ficar de olho, quando estrear aí no cinema, você já correr pra assistir. Começando então com o provável ganhador da categoria de melhor filme por vários motivos, The Fabelmans. Esse filme estreou lá no Festival de Toronto e tem previsão pra estreia aqui no Brasil em fevereiro. E isso é uma constante, tá? Você vai ver a partir daí que muitos dos filmes que já lançaram nos festivais ou no cinema americano devem chegar aqui no Brasil só em fevereiro, janeiro, março, porque ele vai acompanhar também a campanha do filme pro Oscar. Alguns, por exemplo, só chegarão aqui se forem indicados, se ganharem repercussão. Foi o caso, por exemplo, do que aconteceu com Os Olhos de Tammy Faye no ano passado. O filme acabou perdendo muito da sua relevância no Oscar. Jessica Chastain ganhou o Oscar de melhor atriz, mas o filme acabou perdendo tanto sua força que ele foi ser lançado somente no streaming. Então vale a gente ficar de olho nisso também. Mas The Fabelmans provavelmente vai ser uma grandíssima aposta do Oscar 2022. Deve sim chegar no Brasil em 2022. No Brasil em 2023, com muita força. O filme conta a história do jovem Sammy Fabelman, que se apaixona por filmes depois que seus pais o levam pra ver The Greatest Show on Earth. Armado com uma câmera, o Sammy começa a fazer os seus próprios filmes em casa pro deleite da sua mãe solidária. Esse filme vem forte por dois motivos principais. Número 1, você já deve ter visto pela sinopse, fala sobre cinema, fala sobre Hollywood, que é algo que Hollywood, a academia ama. Ela ama falar sobre si mesma, então o filme já ganha pontos por isso.
Segundo motivo, é dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Steven Spielberg, um dos principais nomes da direção no cinema. Além disso, a crítica tá amando esse filme. Então, assim, muito provavelmente é o mais forte pra essa categoria de melhor filme, pra categoria de melhor direção, e tem muita força também nas categorias de atuações. A Michelle Williams, por exemplo, tá sendo cotada pra categoria de atriz, e além das categorias técnicas, né, que o filme é extremamente bonito, deve ser indicado. A gente só espera que não seja a mesma coisa de Mank, né, que resolveu falar de Hollywood, acabou acertando ali no sono. Outro filme que tá sendo cotado, que tá nas principais apostas, é The Banshees of Inisherin, que tá previsto para chegar no Brasil em fevereiro de 2023. O filme se passa numa ilha fictícia de Inisherin em 1923, durante a Guerra Civil Irlandesa. O filme tem esse foco bem local, de falar sobre o local em que ele se passa e também de falar sobre a amizade entre dois personagens principais que acabam meio que perdendo essa amizade e estão tentando reatar essa situação. Esse filme promete aí a primeira indicação pro Colin Farrell, além de ter grande força nas categorias de atuação coadjuvante. A Carrie Condon, que fez Better Call Saul, e o Barry Keoghan, que fez Eternos, né? Famoso Eternos da Marvel, são grandes candidatos aí para as categorias de atuação coadjuvante. Além disso, o filme pode ser indicado nas categorias principais de filme, direção, roteiro e também nas categorias técnicas por ser um filme muito bonito, sabe? Fotografia, enfim. Mas o foco é na atuação. Um filme que pode ser indicado nas categorias principais, mas deve com certeza render uma indicação para Cate Blanchett, da categoria de melhor atriz, é Tar, que também deve chegar no Brasil em fevereiro, janeiro, mas seguindo aquela lógica de se for bem nas categorias, como a gente já falou. Situado no mundo internacional da música clássica, a cinebiografia centra-se na Lydia Tarr, que é interpretada pela Cate Blanchett, que é amplamente considerada uma das maiores compositoras regentes vivas, a primeira maestrina-chefe de uma grande orquestra alemã. Não sei vocês, mas eu sou uma grande fã da Cate Blanchett e acredito que possa ser uma forte candidata mesmo, principalmente por essa campanha, né, essa tendência, na verdade, que o Oscar vem tendo de dar esse prêmio de atriz para também atrizes que fizeram cinebiografias. A gente teve a Jessica Chastain no ano passado com The Eyes of Tammy Faye e a própria Renée Zellweger no outro ano. Outro filme que pode ser uma aposta, mas ainda rende dúvidas, é Avatar 2. Isso porque o primeiro filme de James Cameron arrasou nas indicações e até nas vitórias do Oscar, né? Ele foi indicado a categorias principais, como de melhor filme, e também rendeu algumas categorias técnicas, né? Ele ganhou algumas categorias técnicas, como efeitos visuais, fotografia e direção de arte. Esse segundo filme provavelmente vai render uma indicação a efeitos visuais, mas fica a dúvida se ele pode chegar às categorias principais, como foi o caso do primeiro. É meio que a mesma linha do Pantera, sabe, que a gente segue. Deve render indicações nas categorias técnicas, mas será que consegue chegar lá como o seu primeiro, como o original? O filme vai continuar a história do primeiro, contando a história dessa família, né, explorando a região de Pandora, quando uma ameaça ressurge e o Jake precisa travar uma guerra difícil contra os humanos. E o filme estreia em 15 de dezembro, está logo aí. Seguindo, então, a gente vai para algumas produções que ainda são incógnitas, sabe? Podem ser indicadas em categorias fortes, tipo melhor filme, tipo atuação, mas ainda não se sabe muito bem. Tá na corrida, mas não são cravados, sabe? Tipo, The Fabelmans a gente sabe que vai ser indicado a melhor filme, mas os outros a gente ainda tem dúvidas. Woman Talking, por exemplo, é um desses filmes que tem um grande elenco com Frances McDormand, a Clary Foy e tem o Brad Pitt na produção. A gente sabe que ele é famoso, até Minari contou com ele na produção, então o filme pode ser muito bem visto, né, tendo esse elenco, tendo essa produção forte e uma história que promete aí muita repercussão. O filme é baseado no romance homônimo da Miriam Towers, que acompanha um grupo de mulheres em uma colônia religiosa isolada, e elas tentam então reconciliar suas fés com uma série de casos de abuso sexual cometidos pelos homens da colônia. A estreia está prevista para 23 de dezembro nos Estados Unidos e ainda não tem previsão para o Brasil. Seguindo a mesma linha dessa série de investigação de mulheres e da produção do Brad Pitt, a gente tem She Said, Ela Disse, que tem previsão pro Brasil agora recente, no dia 8 de dezembro. Esperamos que chegue na maioria dos cinemas aí pra todo mundo poder assistir. O filme é inspirado em eventos reais relacionados ao Harvey Weinstein e conta a história de duas jornalistas do The New York Times que mudaram Hollywood. Isso porque as jornalistas escreveram uma das histórias mais importantes da geração, que ajudou a lançar o movimento Me Too e quebrou décadas de silêncio em torno
torno de um assunto de agressão sexual em Hollywood. O filme ele chama atenção muito por conta desse tema que é de grande repercussão, é um tema que envolve muita gente. Tem a Carey Mulligan na atuação aí, que foi uma forte candidata no Oscar de 2021 e a gente gostou muito na época, então a gente espera ver ela muito bem nesse filme de novo. Mas ele também tem uma questão que pode acabar atrapalhando ali, porque é a questão do Harvey Weinstein. É uma contradição, porque ao mesmo tempo que o tema é muito importante, o público provavelmente vai se interessar muito por essa história, a academia ainda tem a tendência de, temos ali muitas pessoas que conheceram Harvey Weinstein, as próprias produtoras que estão votando, que estão indicando seus filmes. Então é uma questão que pode impedir isso por ser muito, muito polêmico e até recente. Mas é com certeza uma das histórias que eu tô mais interessada em assistir nesse ano. E aí a gente segue pra The Whale, que provavelmente vai render uma indicação pro Brendan Fraser. E aí a gente fala disso porque, além de não termos assistido o filme ainda, que deve estrear em dezembro nos Estados Unidos e ainda não tem previsão pro Brasil, o Brendan Fraser ganhou o TIFF, que é o prêmio do Festival de Toronto, que normalmente costuma premiar grandes categorias significativas, sabe? Então, provavelmente quem ganha deve ser indicado e as críticas também têm essa aposta. Charlie, que é o personagem interpretado pelo Brendan Fraser, é um professor de inglês recluso que vive com obesidade severa e luta contra um transtorno de compulsão alimentar. Sozinho, ele vive diariamente apenas com a culpa por ter abandonado Ellie, sua filha, que hoje é uma adolescente que deixou junto com a mãe. A filha, inclusive, é interpretada pela série Sync, que você deve conhecer de Stranger Things. Deve ser uma história muito emocionante dessa reconexão entre o pai e uma filha, essas questões de transtorno que ele deve passar. Então, eu tenho grandes apostas, gosto do Brendan Fraser, então vamos ver. Duas menções que eu gostaria de fazer que podem aparecer, mas não são concretas, é The White Noise, o Ruído Branco, que é uma aposta da Netflix pra chegar no catálogo, acho que em 30 de dezembro. É uma adaptação literária de um livro bem famoso, tem no elenco Adam Driver e a Greta Gerwig, que é diretora também, mas é que ela atua, e o filme é do Noah Baumbach, que é o marido dela, e já trabalhou com o Adam Driver em História de um Casamento. O filme é uma aposta porque todas essas pessoas que eu citei já têm passagens pela academia, mas a gente ainda não sabe, fica aí a dúvida se pode render. E outra possível indicação é Triangle of Sadness, que ganhou a Palma de Ouro, prêmio do Festival de Cannes, e que normalmente pode servir como uma espécie de termômetro. Mas o filme ainda, que tem um diretor sueco e que tem o Woody Harrelson no elenco, é uma dúvida. A gente não sabe qual que é a força que esse filme vai ter pro Oscar, mas merece essa menção aqui. E a gente finaliza falando sobre um filme que pode ser um concorrente para The Fabelmans ali no finalzinho da corrida. Babilônia estreia em janeiro aqui no Brasil e é um filme que tem grandes possibilidades de chegar aí na corrida, mesmo não tendo passado por todo o percurso de festivais. Isso porque o filme tem dois atrativos grandes, Quando a gente falou de The Fabelmans, a gente falou que o filme fala sobre Hollywood, check, Babilônia também fala sobre Hollywood e tem um grande diretor. E aqui, Babilônia tem um grande elenco. A gente tá falando de Brad Pitt na atuação, Margot Robbie, Tobey Maguire e outras pessoas. O filme conta a história no final da década de 1920, em que Hollywood passa por um período de grande mudança com a transição do cinema mudo para os filmes falados. A Nellie LaRoy é uma grande estrela da indústria que teve aí sucesso nesse modelo cinematográfico pro outro, mas nem todos os atores têm a mesma sorte, trazendo a inovação tecnológica como uma dificuldade para alguns. Ou seja, tem grandes atrativos, pode concorrer nas categorias principais, mas a gente ainda não sabe porque o filme não estreou. Temos muitos concorrentes, temos muita gente boa, muito filme boa pra assistir e eu tô animada pra essa corrida que está apenas começando, Brasil. Com certeza a gente vai falar muito mais de Oscar aqui no Além dos Ecrãs, em todas as nossas redes, então fica de olho porque a gente vai estender essa conversa por aí. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, compartilhar com aquele amigo que também adora assistir, fazer maratona dos filmes do Oscar. Tem alguns que você já pode assistir e outros que você pode anotar aí na sua listinha, ficar de olho para os próximos lançamentos. Não deixe de comentar aqui embaixo um filme que você gostou muito, que você assistiu aí nos últimos tempos e acha que pode ser uma aposta, e outros filmes que você gostou aí que eu comentei, que você ficou animado para assistir também. Um beijo e até a próxima!